Graça e paz, meus amados irmãos. 5 de julho, domingo, e até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor tem sido nosso sustento, tem sido nosso auxiliador, nosso provedor, nosso broquel, nosso escudo, nosso auxiliador, e o Senhor tem sido a nossa direção. Queria estar convidando os irmãos mais uma vez nessa manhã de domingo para estarmos partindo o pão. E mais uma vez o Mestre nos chama, vem cear. Dia 5, domingo agora, parte da igreja agora já, os irmãos estão na liberdade já de estar reunindo, mas existe uma parte também dos irmãos que ainda estão em quarentena, têm ficado em casa, né? E a gente continua com os vídeos, ainda que já esteja tendo reunião com alguns irmãos, a gente vai continuar fazendo os vídeos pensando nos irmãos que estão em casa ainda, os irmãos de grupo de risco, os irmãos que por algum motivo não podem ir para a reunião. Então a gente vai estar avançando já, tendo reunião física, né? Presencial com os irmãos na casa do irmão José, e continuamos também com os vídeos também, até o Senhor nos dar uma outra direção. Eu queria estar meditando com os irmãos mais uma vez, vou procurar ser breve, né, para não ficar maçante, não me estender muito, dando sequência no estudo, né, no que a gente vem, na sequência do que a gente vem estudado, né, irmãos? A gente tem falado da renovação, né? E regeneração, né? Regeneração e renovação. Só que a gente já está agora já avançando mais para renovação, né? Entrando na parte de... A gente vai estar falando mais nessa parte de renovação. Mas eu queria tocar no assunto hoje que a gente já falou da regeneração, né? Que é o novo nascimento que se dá no nosso espírito e é a salvação jurídica de Deus, né? É a obra de Cristo na cruz. Fomos comprados pelo preço de sangue do nosso Senhor, foi derramado o seu sangue, né? Mas o Senhor, ele não derramou somente o seu sangue, ele também derramou do seu espírito na sua ascensão, né? Foi entronizado aos céus e derramou o seu espírito e nos deu do seu espírito. Então o Espírito de Deus, ele veio habitar no nosso espírito e nos deu o novo nascimento, né? A regeneração do nosso espírito, salvação jurídica. Mas o Espírito Santo, né, a gente já tem falado em outros vídeos, que ele não fica só no nosso íntimo, do nosso espírito, né? A arca, ela circula por todo o templo. A arca, ela circula no santo lugar, ela sai do santíssimo e ela circula pelo santo, e ela circula também no átrio. Ela circula, ela volta para o santíssimo e ela circula no santo, que a gente tem lido no Velho Testamento, né, as alegorias no Velho Testamento que nos mostram, né, essas ilustrações para que a gente venha entender melhor, né? Então a Arca de Deus, ela, em outros estudos, a gente falou daquelas varas e aquelas argolas que tinham na arca, né, que é uma ilustração do Espírito Santo. A arca é uma ilustração do Senhor Jesus, de Cristo, né? Então, aquela vara, né, que tem ao lado da arca, né, da aliança, aquelas argolas é uma figura do Espírito Santo que faz Cristo circular no santuário de Deus, ou seja, que sair do santíssimo lugar, ou santo dos santos, e passar ao lugar santo, ou seja, a alma, né? E a gente já tem falado esses assuntos em outros estudos anteriores. E também falamos em outros estudos anteriores também que a mesma alegoria, né, a mesma figura, né, no Velho Testamento com relação aos rios.
aos rios que correm, que brotam do trono de Deus, que também é uma figura do Espírito, né? Do fluir do Espírito circulando, né? Deus dentro do homem, né? Fazendo Deus circular na alma do homem, na mente do homem, na vontade do homem, nos desejos do homem, no corpo todo do homem. Então, o Senhor ele nos regenerou no nosso espírito. Ele veio habitar no nosso espírito, salvou o nosso espírito. Mas agora o Senhor ele quer fluir por todo o nosso corpo, né? Ele quer avançar para a nossa alma, para o nosso entendimento. Então esses rios eles é uma alegoria, uma ilustração dessas verdades espirituais que Deus fez, né? E eu queria hoje estar lendo um texto, avançar mais um pouquinho, né? Lá em Salmos 51, que é um salmo escrito por Davi, né? Salmo de Davi. Então esse salmo aqui é um salmo que Davi escreveu, né? Quando ele pecou em relação a Batseba, né? Que ele adulterou, não somente adulterou ele com Batseba, que era uma mulher casada, né? Mas não somente isso, ele ainda pega o esposo de Batseba e coloca na frente da guerra lá para o moço morrer mesmo, e ele possuía a mulher a mulher a Batseba, né? É Urias, né? A mulher de Urias, que é Batseba. Então ele pega Urias e coloca Urias na frente da batalha, manda o general lá colocar que ele não estava na guerra, né? E Urias morre na frente da batalha, e ele faz isso de propósito. Então Davi, esses eram os pecados terríveis de Davi, né? Não só de adultério, mas de ter colocado Urias lá na frente da batalha para morrer. Ele colocou justamente para morrer, que ele sabia que naquela posição ali ele morreria, né? Então depois de ter sido confrontado pelo profeta Natã, ele se arrepende e ele escreve esse Salmo 51, né? Que é o salmo que fala, né? O título aqui é Confissão e Arrependimento, o título do Salmo 51. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Então ele escreve esse salmo de confissão, confessando o pecado dele, e arrependimento, né? Então esse salmo aqui ele também ilustra, né, uma alegoria também dessas coisas que a gente está falando, né, da regeneração e renovação, né? Regeneração do espírito, renovação da alma, a nova vida. Então o novo nascimento ele se dá no nosso espírito, mas a nova vida é na nossa alma, né? É uma nova vida, né? Em Cristo Jesus. Então eu queria estar meditando com os irmãos rapidinho nesse texto aqui. Então Davi fala assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Né? Então Davi aqui ele clama a Deus por compaixão: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, né? E apaga as minhas transgressões. Então aqui Davi ele está fazendo uma confissão para Deus, né? Está confessando os pecados dele para Deus e pedindo misericórdia e compaixão de Deus. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. Essa palavra transgressão também ela tem o sentido de rebelião. Então aqui Davi ele está confessando para Deus os pecados dele, e ele está declarando, né, que ele conhece os pecados dele. Ele sabe o que ele fez. Ele sabe que o que ele fez foi mal. Que aqui no 4 ele fala: ó, pequei contra ti somente,
e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então ele reconhece aqui, eu fiz mal, né? Ele não fala, tenta se justificar ou justificar o pecado dele, a debilidade dele, a fraqueza dele, mas simplesmente Davi ele assume o erro dele perante Deus. Ele fiz mal, pequei contra ti. Ou seja, ele reconhece que ele não pecou tão somente contra Urias, né? Mas ele pecou também contra o Senhor. Ele reconhece que aquilo dali, o que ele fez foi uma transgressão contra a vontade de Deus, foi uma rebelião, que o pecado dele era uma rebelião contra Deus, né? A vontade dele de satisfazer a carne, os desejos da carne dele, era contrário à vontade de Deus, era uma rebelião contra Deus mesmo. Então ele pede aqui, né? Lava-me completamente da minha iniquidade. 2. Purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. Quer dizer, ele assume que ele conhece. Eu conheço as minhas transgressões, ou a minha rebelião contra Deus. E o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente. Quer dizer, ele não pecou somente contra Urias, né? Mas ele pecou também contra Deus. E ele assume aqui, ó, e fiz o que era mal. Ele assume os atos dele, né? Isso aí é um verdadeiro arrependimento. Então a renovação ela começa com o arrependimento sincero do homem, né? O reconhecimento perante Deus da sua falta, da sua rebelião, né? do seu desejo contrário ao desejo de Deus. Se assume na sua posição caída diante de Deus, se coloca diante de Deus. Versículo 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então aqui ele reconhece a natureza dele caída, né? Que ele já nasceu caído, né? Em pecado me concedeu minha mãe. Ele reconhece que ele nasceu na iniquidade. E em pecado ele reconhece a natureza caída dele. E eis que te comprases eis que te comprases na verdade no íntimo. Quer dizer, ele sabe que Deus tem prazer na verdade no íntimo. Aqui está falando esse íntimo aqui, é no santíssimo lugar, ou seja, no espírito do homem. Eis que te comprases na verdade no íntimo. E no recôndito, lá no íntimo, né? Lá no espírito, me fazes conhecer a sabedoria. Lá no espírito do homem, o Senhor faz conhecer. Então agora a sabedoria que está lá no recôndito, no íntimo, no espírito do homem, Deus faz ele reconhecer a sabedoria. Ele traz esse conhecimento de Deus, essa vida de Deus para o conhecimento, né? Então agora chega um conhecimento na mente de Davi no que Deus tem prazer, né? Eis que te comprases, ele tem prazer. Na verdade, no íntimo, no espírito do homem, onde Deus mesmo habita. E no recôndito me fazes conhecer a sabedoria que é Cristo. Sabedoria, ela é Cristo, né? A gente sabe que quando a Bíblia fala da sabedoria, está falando do Senhor mesmo, que Cristo é a sabedoria de Deus. 7. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Regeneração, né? Está falando da regeneração. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, renovação, né? Faze-me ouvir. Agora é a alma ouvindo, né? O ouvido sendo aberto para Deus, para a vontade de Deus, né? Para as coisas de Deus. Faze-me ouvir, renovação.
para que exultem os ossos que esmagaste. Os ossos, vivificação, né? É o espírito circulando do espírito do homem, né, do íntimo, passando pela mente, pelo ouvido, né, pelo corpo, pelos ossos. É a circulação do espírito no íntimo do homem, na mente, na vontade, nos desejos, né, fazendo ele ouvir a voz do espírito, né, dando discernimento espiritual, né? Então aqui ele fala: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste, vivificação. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Quer dizer, cria em mim. Se Deus cria em mim, ele está falando, esse mim é minha alma, dentro do homem. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, né? Se Deus ele está pedindo para criar, é porque Deus está lá. Se Deus não tivesse lá, né, em mim, no íntimo, ou seja, na alma do homem, não tinha como Deus criar nada. Mas aqui já está falando da presença de Deus lá, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, alma, e renova, olha só agora essa frase, e renovação, renova dentro de mim um espírito inabalável. Ou seja, a renovação que ela acontece dentro de mim, ela começa no espírito do homem. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, a regeneração, o novo nascimento, ela aconteceu no nosso espírito, né, salvação jurídica, e agora ela quer avançar para a nossa alma e para o nosso corpo, pela circulação de Deus, mesmo da arca, né, pelo Espírito Santo dentro de nós. Mas essa nova vida, essa renovação que ela avança para a nossa alma, para o nosso desejo, para a nossa mente, né? Ela começa também no nosso espírito. A regeneração, ela acontece no nosso espírito, e a renovação também, ela começa no nosso espírito e ela avança para a nossa alma, né, para o nosso entendimento. Renova dentro de mim um espírito inabalável, né? Eu queria ler com os irmãos um texto de 1 Samuel, para a gente entender um pouco melhor isso aí. 1 Samuel 25, 25. 1 Samuel 25, 25. Esse texto de 1 Samuel 25, ele fala da história de Nabal e Abigail, quando os homens de Davi estão fugindo de Saul, né? E eles pedem ali para Nabal aquelas provisões de alimento ali para esse homem, esse moço. Eu creio até que os irmãos conhecem essa história, e ele nega, Nabal nega, e Davi manda os homens dele lá para matar Nabal, todo mundo, e Abigail, a esposa dele, se adianta lá, né, para Davi, leva as provisões lá, pede misericórdia para Davi, e Davi concede, né, e aceita o pedido de perdão dela ali. Mas não é esse assunto, não. Queria entrar no assunto aqui, ó. 1 Samuel 25, eu queria ler o 3, depois eu vou estar 3, versículo 3 e depois o 25. Versículo 3. Nabal era o nome deste homem. Só Nabal era o nome dele era Nabal. E Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Então, Nabal era o nome desse homem, e Abigail, o de sua mulher. Ela era sensata,
e formosa. Porém, o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Então, 25 agora. Não se importe, isso aí já é Abigail falando com Davi. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial. Ela está falando de Nabal, do marido dela. A saber, com Nabal. Porque o que significa, ela vai falar agora o significado do nome dele. Porque o que significa o seu nome? Ele é. Nabal é o seu nome, e loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do meu senhor que enviaste. Então, o que acontece, irmãos? Olha só que interessante. Ela aqui no 3 fala que Nabal era o nome deste homem. Nabal era o nome deste homem. E Abigail era o nome de sua mulher, ela era sensata. E ele, aqui agora no 25, a saber Nabal, o nome dele, porque o nome dele significa loucura. Ou seja, essa loucura é uma loucura de insensatez. Ela era sensata, que está dizendo aqui, Abigail, ela era sensata. E o nome dele significava loucura. Ou seja, a tradução dessa loucura era insensatez. Ela era sensata diante de Deus, diante das coisas de Deus, entende? Ela tinha a mente posta nas coisas de Deus. Ela tinha olhos espirituais para as coisas de Deus, ouvidos espirituais. Então ela era sensata nesse sentido. Ela tinha discernimento das coisas espirituais. E essa loucura dele aqui, de Nabal, era insensatez, estúpido. Ele andava na carne dele, nos desejos do coração dele, ele andava no que era natural ao homem. Entende? Então, Nabal, esse nome Nabal significa isso, loucura. Entende? Porque ele andava no natural, na mente dele natural. Então, o que quer dizer isso aqui, irmãos? Que interessante, ó. Versículo 25. Saber, não se importe com meu senhor, com este homem de Belial, a saber, com Nabal. Porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Então, olha só que interessante. Porque o que significa o seu nome, ele é. O que significa o seu nome, ele é. Então, assim como ele pensava, assim como ele agia, tudo que estava na sua mente, ele era. Ele era o que estava na mente dele. Entende, irmãos? Onde que eu quero chegar nesse texto aqui, irmãos? Porque, voltando lá para o texto de Davi, Salmo 51, né? Quando a gente está falando do circular de Deus dentro do homem, né? Porque a renovação, ela começa na nossa mente. Por isso que lá em Romanos vai falar, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Depois, mais para frente, a gente vai avançar um pouco nesse estudo. Então, a renovação, ela avança do espírito do homem, do Espírito Santo no espírito do homem, começa no espírito do homem a renovação, como a gente leu aqui em Salmo 51, né? Renova dentro de mim, renovação, um espírito inabalável. Então a renovação, ela começa no espírito do homem e ela avança para a mente. Quando você tem a mente nas coisas do Senhor, quando você coloca a sua mente no espírito, tudo que você pensa, a forma com que você pensa, se você pensa nas coisas do alto, se você pensa em Cristo, nas coisas do Senhor, assim como você pensa, assim você é. Se você tem a sua mente na carne, nas coisas naturais, né, você é daquela forma. Se você tem a mente, né, nas coisas do Senhor, o Espírito, ele vai se fazendo vida em você, né? Então agora,
Diz que no Velho Testamento a palavra de Deus ela foi escrita em foi escrita em tábuas de pedra, né? Mas agora na Nova Aliança as palavras de Deus elas estão sendo escritas no nosso coração, na nossa mente, né? Então agora a nossa mente e o nosso coração é onde a palavra de Deus ela está sendo escrita, né? Então agora o Senhor Jesus ele está se fazendo carne em nós, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora o Senhor, que é a palavra de Deus, né? O Verbo vivo que se fez carne, agora esse Verbo vivo ele está se fazendo carne em nós. Ele está sendo escrito no nosso coração, está sendo escrito na nossa mente. Eu vou estar parando aqui, irmãos, para não ficar, tá ficando muito grande o vídeo, e a gente avança com a graça do Senhor num outro videozinho, tá bom, irmãos? Para não ficar muito grande o vídeo. Tá? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estar partindo pão com todos os santos, em nome do Senhor Jesus. Pai, louvamos o teu nome, Senhor, porque tu nos deu da sua vida, o Senhor se fez carne, habitou entre nós, morreu a sua morte para que nós vivêssemos a sua vida, nos deu do seu Espírito, se fez um conosco, Pai. Muito obrigado pela tua vida em nós, Senhor. Pai, se faz carne em nós, Senhor, se manifesta em nós, na nossa vida, Senhor. Queremos, Pai, avançar contigo, Senhor. Ganha a nossa alma, ganha a nossa mente, Senhor. Pai, renova, Pai, a nossa mente, Pai, renova o nosso entendimento, Senhor. Em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém.